Hoje vamos correr com Maria Madalena ao túmulo de Jesus, na Semana Santa, onde a pedra foi rolada, o sepulcro ficou vazio e a ressurreição mudou tudo. Prepare-se para sentir o chão tremer, ver a luz do anjo brilhar e ouvir o eco da vitória sobre a morte neste amanhecer que transformou o luto em alegria. Esta é a história da ressurreição, narrada como se você estivesse lá, testemunhando o momento em que o Salvador provou que a vida triunfa e a promessa se cumpriu. O céu sobre Jerusalém começava a clarear, os primeiros tons de rosa e ouro rompendo a escuridão densa que envolvera a cidade durante o sábado silencioso da Semana Santa. Era o amanhecer do primeiro dia da semana. Um momento que marcava o fim de dias carregados de luto e o início de algo que a terra ainda não podia nomear. O ar fresco da manhã carregava o perfume das oliveiras que pontilhavam as colinas, misturado ao orvalho que repousava sobre a terra adormecida, as gotas brilhando como pequenas joias sob os primeiros raios do sol. As ruas estreitas de Jerusalém permaneciam quietas, os ecos da crucificação e do sepultamento abafados pelo peso de um sábado que selara o túmulo de Jesus com uma pedra fria. O som distante de um galo cantando cortava o silêncio, enquanto a luz nascente tocava as muralhas brancas da cidade, lançando sombras longas que dançavam sobre o caminho para um túmulo escavado na rocha, onde a morte parecia ter triunfado, mas apenas por um instante. A noite anterior fora longa e pesada. O sábado santo envolvendo Jerusalém em uma quietude que parecia sufocar até os ventos que sopravam entre as colinas. As famílias da cidade haviam guardado o dia de descanso, suas casas fechadas contra o mundo exterior, enquanto os discípulos de Jesus permaneciam escondidos, os corações partidos pelo que haviam testemunhado no Gólgota. Mas agora, com o amanhecer, algo novo pulsava sob a superfície, uma energia que vibrava na terra e no ar, um sussurro de vida que os pássaros pareciam captar em seus cantos tímidos. O céu clareava a cada instante, os tons de rosa transformando-se em um dourado suave, que banhava as oliveiras e os caminhos de pedra, como se a própria criação pressentisse que o silêncio estava prestes a ser quebrado. O túmulo selado e vigiado permanecia como um marco sombrio na paisagem, mas naquele amanhecer, a história que parecia terminada estava prestes a revelar seu maior capítulo. Maria Madalena e a outra Maria, com os corações ainda carregados pela perda, caminhavam juntas em direção ao sepulcro, seus passos lentos ecoando contra as pedras frias do caminho que serpenteava entre as colinas. Elas carregavam especiarias em pequenas jarras de barro, o aroma agridoce da mirra e do aloés misturando-se ao cheiro úmido da manhã, um gesto de amor para honrar o corpo do mestre que haviam visto ser selado na rocha 2 dias antes. Suas túnicas simples roçavam a terra, o tecido úmido pelo orvalho que se agarrava às bainhas, enquanto o peso da tristeza curvava seus ombros. A memória da cruz ainda queimava em suas mentes. O som dos martelos, o sangue escorrendo pela madeira, o silêncio que se seguira à morte de Jesus. E o pensamento da pedra maciça que fechava o túmulo as enchia de uma dúvida silenciosa. Como poderiam movê-las sozinhas? Elas seguiam em frente, impulsionadas por uma devoção que transcendia o desespero, o som de suas respirações pesadas misturando-se ao canto dos pássaros que começava a encher o ar. O caminho para o túmulo era familiar, mas naquele amanhecer parecia diferente, como se a terra sob seus pés carregasse um segredo que elas ainda não podiam compreender. O sol nascente lançava raios dourados através das oliveiras, as folhas verdes brilhando com o orvalho, enquanto o cheiro fresco da manhã envolvia as mulheres em um abraço sutil. Elas caminhavam em silêncio, os rostos pálidos refletindo as noites sem sono, os olhos fixos no horizonte onde o túmulo aguardava.
A dor da perda ainda as consumia, mas havia algo na luz daquele amanhecer que parecia sussurrar uma promessa, uma esperança que elas não ousavam nomear. O som de pequenos cascalhos rolando sob seus pés quebrava a quietude, e o vento suave que soprava pelas colinas carregava o aroma das especiarias que seguravam, como se a própria natureza participasse daquele momento de transição. De repente a terra tremeu, um rugido profundo vindo das profundezas que fez as pedras sob seus pés vibrarem e o ar pulsar com uma força que as lançou ao chão, as jarras de especiarias caindo e rolando na terra. O céu, agora banhado em luz, parecia brilhar mais intensamente, os tons dourados aprofundando-se em um fulgor que iluminava as colinas ao redor. O som de rochas se deslocando ecoava como um trovão, enquanto no túmulo, a pedra maciça que selava a entrada rolou para o lado, o rangido da rocha contra o solo, cortando o silêncio com uma força que parecia abalar até os céus. Os guardas romanos que vigiavam o local caíram, seus corpos rígidos de medo, as lanças escapando de suas mãos e tilintando contra as pedras, enquanto o pó subia em nuvens ao redor deles. Um anjo apareceu, sua figura resplandecente como o relâmpago que corta a noite, as vestes brancas brilhando com uma luz que cegava os olhos e aquecia o ar, o chão sob seus pés parecendo vibrar com sua presença. Maria Madalena e a outra Maria ergueram os olhos do chão, o coração disparado em seus peitos, enquanto o brilho do anjo as envolvia, o calor de sua luz dissipando o frio da manhã que ainda agarrava suas túnicas. Elas se levantaram lentamente, os pés trêmulos pisando a terra instável, e avançaram em direção ao túmulo, o som de suas respirações rápidas misturando-se ao farfalhar das folhas ao vento. O anjo sentava-se sobre a pedra removida, o rosto sereno contrastando com o caos que o tremor havia causado, e a terra se aquietou, como se reconhecesse a presença de algo maior que a morte que ali reinara. Elas olharam para dentro do sepulcro, o ar fresco do interior carregado de um vazio que as fez prender a respiração, os olhos arregalados diante do que viam, ou do que não viam. O linho que envolvera o corpo de Jesus repousava sobre a laje de pedra, dobrado cuidadosamente, as manchas de sangue secas, agora apenas um testemunho mudo do sacrifício que fora. As especiarias que José e Nicodemos haviam espalhado estavam espalhadas pelo chão do túmulo, o aroma agridoce ainda pairando no ar, mas o corpo que elas vieram ungir não estava ali. O túmulo estava vazio, a escuridão que o preenchera por 2 dias, substituída por uma luz suave que parecia emanar das próprias paredes de rocha, um brilho que refletia nas superfícies ásperas e enchia o espaço com uma presença viva. Maria Madalena caiu de joelhos, as mãos tocando o linho dobrado, o tecido frio contra seus dedos trêmulos, enquanto a outra Maria permanecia de pé, os olhos fixos no vazio onde o mestre deveria estar. O som do vento soprando pela entrada do túmulo misturava-se ao canto dos pássaros, que agora ecoava mais alto, uma melodia que parecia celebrar algo que elas começavam a entender. O túmulo vazio não era um fim, mas um começo, um sinal de que a morte não havia vencido e a promessa de Jesus estava se cumprindo diante delas. Os guardas, ainda prostrados na terra, tremiam em silêncio, seus rostos pálidos refletindo o terror de quem testemunhara o impossível, enquanto o anjo permanecia imóvel, a luz de suas vestes iluminando a entrada do sepulcro como um farol na manhã nascente. As mulheres sentiram o peso do luto dar lugar a uma mistura de medo e maravilha, seus corações batendo em um ritmo que parecia ecoar a pulsação da própria terra. Elas recuaram do túmulo, as jarras de especiarias esquecidas no chão, o som do barro contra as pedras abafado pelo pulsar de suas emoções. O anjo as observava,
Sua presença uma promessa silenciosa que aquietava o medo em seus peitos, e o vazio do sepulcro tornou-se um grito mudo de vitória, um testemunho de que a pedra rolada não era apenas o fim de uma espera, mas o início de uma verdade que mudaria o mundo. O sol subia mais alto, seus raios dourados banhando as colinas, e a luz parecia dançar ao redor delas, como se a criação inteira se alegrasse com o que havia acontecido. Maria Madalena e a outra Maria correram do túmulo, os pés leves contra a terra, o peso da tristeza substituído por uma urgência que queimava em seus peitos como uma chama recém-acesa. O caminho de volta a Jerusalém era o mesmo que haviam percorrido em luto, mas agora, cada passo era guiado por uma esperança que crescia como a luz do amanhecer que banhava as oliveiras ao redor. O vento soprava suavemente, carregando o perfume das especiarias que haviam deixado para trás, enquanto o som de suas túnicas roçando o chão misturava-se ao canto dos pássaros que enchiam o ar com uma melodia de triunfo. Elas não sabiam ao certo o que encontrariam ao contar aos discípulos, mas o túmulo vazio as enchera de uma certeza que transcendia o medo. O mestre não estava mais preso à morte, e a promessa que ele fizera estava viva, pulsando no ar, na terra e em seus corações que batiam em uníssono com a alegria que começava a florescer. De repente, uma figura apareceu diante delas no caminho, os contornos iluminados pelo sol nascente, o rosto familiar emergindo da luz como um sonho que se tornava real. Era Jesus, vivo e inteiro, as mãos marcadas pelos pregos erguidas em um gesto de paz, o olhar carregado de uma ternura que as fez parar, o fôlego preso em suas gargantas enquanto o mundo ao redor parecia silenciar. As túnicas dele brilhavam com uma brancura que refletia o amanhecer, o tecido ondulando ao vento, mas as cicatrizes em suas mãos e pés eram um lembrete visível do sacrifício que ele carregara até a cruz. Elas caíram aos seus pés, as lágrimas de tristeza transformando-se em lágrimas de alegria que escorriam por seus rostos. O som das jarras de especiarias rolando na terra, abafado pelo pulsar de seus corações, que agora cantavam uma canção de vitória. O mestre estava diante delas, não como um corpo frio envolto em linho, mas como o Salvador ressuscitado, a morte derrotada em um ato que transformava o luto em uma celebração eterna. O ar ao redor delas vibrava com uma energia nova. O som do vento nas oliveiras, misturando-se ao canto dos pássaros que enchiam o céu com uma melodia que parecia ecoar até os confins da terra. Jesus permaneceu ali por um instante, o calor de sua presença envolvendo-as como o sol que subia cada vez mais alto. Os raios dourados refletindo em seus olhos cheios de vida e poder. Elas ergueram-se lentamente, os rostos iluminados por uma alegria que não podiam conter, as mãos trêmulas alcançando-o como se precisassem confirmar que ele era real. Ele as enviou com uma missão, seus passos ecoando no caminho enquanto corriam para a cidade, o som de suas respirações misturando-se ao farfalhar das folhas ao vento. O túmulo vazio ficara para trás, a pedra rolada agora um marco de vitória, e o silêncio da escuridão dera lugar ao grito de uma verdade que ecoaria por gerações. Ele vive, e com ele a esperança renascia. Jerusalém despertava lentamente, o brilho do sol tocando os telhados de pedra e as ruas que logo se encheriam de vozes. Mas para Maria Madalena e a outra Maria, o dia já era pleno de luz e significado. Elas corriam pelas vielas, o som de seus passos misturando-se ao murmúrio distante da cidade que acordava. Os corações transbordando com a notícia que carregavam como um tesouro. Os discípulos, ainda escondidos em seu refúgio, logo ouviriam o relato, seus olhos cansados se abrindo para uma esperança que haviam quase perdido na escuridão do sábado. O túmulo vazio era mais do que um milagre. Era a prova de que a cruz não fora o fim.
mas o caminho para uma vitória que a morte não podia conter. Uma alegria que transformava a Semana Santa em um hino eterno de redenção e vida. O sol subia mais alto, seus raios dourados banhando as colinas, e o sepulcro agora silencioso, onde os guardas permaneciam caídos, os rostos pálidos de assombro diante do que não podiam compreender ou explicar. A pedra rolada repousava ao lado da entrada, o linho dobrado dentro do túmulo como um sinal deixado para trás, enquanto o aroma das especiarias pairava no ar como um eco do sacrifício que levara àquele momento de glória. A ressurreição de Jesus era uma chama que se acendia naquele amanhecer, uma luz que romperia a escuridão de séculos, e as mulheres que a testemunharam primeiro carregavam essa chama em seus corações, os olhos brilhando com a certeza de que ele vivia. A tumba vazia proclamava ao mundo que a morte perdera seu poder. A esperança renascia como o sol que agora dominava o céu, e a vitória sobre o túmulo se tornava o fundamento de uma fé que atravessaria o tempo, ecoando em cada coração que ousasse acreditar. Essa história encerra a Semana Santa com esperança. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nossas próximas jornadas. Se perdeu algum capítulo, assista à playlist que está aparecendo na tela. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo e nos comentários conte o que achou da ressurreição de Jesus. Compartilhe com quem você ama para espalhar essa vitória e continue com a gente para mais histórias que inspiram. Até a próxima!